Olá, pessoal! Nós sabemos que para nos tornarmos fluentes no idioma, uma das formas eficientes é treinar falando sobre nós mesmos, sobre nossa rotina, sobre coisas que nós pretendemos fazer no futuro, sobre coisas que nós já fizemos. E hoje nós vamos treinar um modo de falar sobre coisas que a gente fazia antigamente, fazia no passado e não fazemos mais. Então, em inglês, existe uma expressão para isso daí, que é o used to. Cuidado com essa expressão used to, porque muita gente fala exatamente como se escreve, e a pessoa fala used to, e fica muito feio, fica errado, fica esquisito. Portanto, corrija primeiramente a sua pronúncia, tá? Used to. Faz um som de ligação aí, esse used com ed no passado, eu tenho que pronunciar com o som da letra T, então used, e eu vou juntar com o T do to, I used to, certo? Bom, e numa frase, por exemplo, que eu quero dizer, que eu quero contar para alguém que eu ia a pé para a escola, como é que eu faço em inglês? Eu vou falar I used to walk to school. E se eu quero dizer também, minha irmã era tímida. My sister used to be shy. Se eu vou falar sobre um costume numa determinada época que eu vivi, certo? Ou que eu li a respeito, então eu vou dizer many men used to have long hair in the 70s. Então, muitos homens tinham o cabelo comprido na década de 70. Então, eu sempre utilizo esse used to seguido da ação que eu quero enfatizar. E então eu vou contar sobre coisas que aconteceram em determinado momento e elas apenas não acontecem mais hoje em dia. Bom, e eu posso até perguntar para alguém sobre esse tipo de coisa. Então eu posso perguntar, né? Oh, did you used to walk to school? Você ia a pé para a escola? Did you used to walk to school? Então lembra que na hora de escrever esse used to, que eu continuo com a mesma pronúncia como eu tinha na frase afirmativa, ele tem uma escrita diferente. Mas é porque eu sigo um som de ligação exatamente como o anterior, tá? Mas na hora de escrever, lembra que esse used, que terminaria com ed, foi substituído apenas por use, porque eu, na pergunta, pus o did para fazer a pergunta sobre um ato passado, né? Então eu tenho que utilizar o did, porém o verbo ele volta para a sua escrita normal, original. Então eu vou falar, did you used to walk to school? Então se eu quero perguntar, sua irmã era tímida? Did your sister used to be shy? Se eu quero perguntar, muitos homens tinham cabelo comprido na década de 70? Did many men used to have, né? Did many men used to have long hair in the 70s? Então, essa é a forma que eu utilizo sempre com o used to. Porque se eu utilizar só o passado, eu vou estar enfatizando apenas uma situação que aconteceu. E eu não vou dar ênfase na ideia de que aconteceu por um determinado tempo. E para dar essa ênfase, eu ponho o used to. Essa é a diferença entre o passado simples, né, e o used to seguido do verbo. Tá? E eu posso, inclusive, falar sobre coisas que não aconteciam. Então, se eu disser, eu não ia a pé para a escola. I didn't used to walk to school. Minha irmã não era tímida. My sister didn't used to be shy. Se eu vou dizer também, muitas pessoas, né, muitos homens, não tinham cabelo comprido na década de 70. Many men didn't used to have long hair in the 70s. Certo? As frases negativas, preste atenção. Eu estou falando sobre hábitos que aconteciam no passado ou que não aconteciam no passado, se eu pôr na negativa, e, portanto, hoje eles acontecem. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado para não passar uma ideia errada. Porque na frase, my sister didn't used to be shy, eu estou indicando que agora ela é. Certo? Ela não era tímida, mas agora é. Então, essa frase, ela é muito mais comum para a gente falar sobre coisas que realmente aconteciam. Ok? Mas podem ser também utilizadas para perguntas e para frases negativas. Bom, esse não é o único jeito de eu falar sobre ações que eu fazia e que não faço mais. Eu também posso utilizar o would para esse tipo de situação. Então, eu poderia falar I would walk to school. Né? Eu ia a pé para a escola.
Agora, o que eu tenho que tomar uma atenção é que o would, ele é um pouco mais formal. Portanto, ele é menos utilizado que o used to, certo? E nesse sentido aí de falar sobre coisas que aconteciam e não acontecem mais, eu não posso utilizar o would em perguntas e em frases negativas, certo? Para fazer perguntas e frases negativas sobre coisas que aconteciam no passado e não acontecem mais, eu tenho que usar o used to, ok? Bom, e aí já falamos sobre a diferença de apenas falar I walked to school, que é passado simples, eu fui a pé para a escola, e falar I used to walk to school, eu ia a pé para a escola. Na frase I walked to school, isso aconteceu e pronto. E quando eu falo I used to walk to school, quer dizer que aconteceu por um determinado período de tempo, ok? Então essa ênfase aí da expressão used to em uma ação que esteve em andamento, certo? Então é importante saber essa diferença quando você quer se comunicar em inglês, porque a sua comunicação vai ser mais eficiente, ok? Bom, eu vou dar aqui alguns outros exemplos que você pode utilizar essa mesma expressão, esse used to seguido de um verbo. Então, por exemplo, você pode falar we used to live in the countryside. I used to have a garden in my house. Eu posso também perguntar, did you used to go to the same beach every summer? E eu posso falar sobre coisas que não aconteciam antigamente. Por exemplo, people didn't used to have computers at home. Então você vê que essa frase é bem antiga, né? Porque hoje em dia, basicamente, todo mundo tem um computador em casa, certo? Então pratique essas frases para você se acostumar a falar sobre coisas que aconteciam no passado e já não acontecem mais. Crie situações sobre a sua vida real, fale sempre em voz alta, porque para treinar a fala nós temos que falar em voz alta, e aí você trabalha a sua fluência, a aquisição da fluência no inglês. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de convidar seus amigos para também se juntarem ao canal aqui ou se juntarem ao Instagram. Se você está assistindo no Instagram, não esquece de apertar aí no coraçãozinho e também de apertar na bandeirinha para gravar esse vídeo para assistir depois, que sempre vai te ajudar a se lembrar dele. Se você está assistindo no YouTube, né, se inscreva no canal e também clique aí no sininho para que sempre que tiver um novo vídeo você possa ser notificado sobre isso. E não se esqueçam mesmo, pessoal, de convidar outras pessoas para assinarem o canal, se juntarem aqui ao Instagram, ok? Porque dessa forma mais pessoas vão aprender inglês, vão receber essas dicas e podem melhorar e se tornarem bilíngues, assim como você também quer se tornar bilíngue. Um grande abraço e até o próximo vídeo.